Pronto? Bom, Drica, hoje a gente vai dar continuidade a um tema bem problemático que nós desenvolvemos no último encontro, que é a questão do ressentimento, né? A gente, no último encontro, tínhamos falado do sujeito de direito, é isso? Estado democrático de direito, toda aquela relação, sujeito de interesse e ressentimento. E a representação. E o sistema da representação, justamente. Né? Então é nessa zona que a gente está e claro, esses temas, como a gente já vem alertando aqui, eles exigem muito vagar, muito cuidado, muita paciência, né? Porque a gente maltrata tanto a nossa vida quanto maltrata a linguagem, quando a gente usa a linguagem de modo banal. Então é muito importante não usar a linguagem com o pensamento, mas fazer com que o pensamento se sirva da linguagem. Porque a presença, o que se apresente em nós, ao falar e ouvir, ler e escrever, seja o pensamento, né? Esculpindo materialmente a expressão linguística. E então, isso implica em dizer o seguinte: nós não estamos preocupados com um discurso bem articulado, né? Ou com um tempo do discurso, que é o tempo do senso comum, do bom senso, ou de um diálogo civilizado, de um diálogo bem comportado, de um diálogo com começo, meio e fim. Né? Porque o pensamento não habita nessa zona. Nós precisamos fazer com que a linguagem seja expressão do acontecimento do pensamento. Portanto, de uma duração do pensamento. A experiência do tempo no pensamento. E é por isso que é preciso devagar, cuidado, dilatação. Porque para que a linguagem veicule sentido real, que não tem nada a ver com verdadeiro ou com falso, o sentido ele sempre é um sentido de força, né? E ele implica um valor, porque esse sentido ele não vai só em direção ao futuro, a um objeto, ele também fabrica um sujeito, digamos assim, ou ele vai em direção ao fora, que é o futuro, mas ele também vem em direção ao dentro, que é o passado, ao mesmo tempo. E na medida em que o nosso dentro vai sendo fabricado junto com esse fora que é investido, né, existe uma variação da nossa energia. E na variação da nossa energia é que está o valor desse sentido. O que vale um sentido para a variação da nossa energia? O que vale o sentido para a vida? Isso é verdadeiro? É. Mas o que vale essa verdade para a vida? Às vezes a verdade é tão baixa, ou vale tão pouco para a vida, que é uma verdade que não interessa. Às vezes uma ficção faz muito mais bem à vida do que uma verdade baixa. Existem maneiras de viver, portanto maneiras de sentir, maneiras de agir ou de reagir, maneiras de pensar, de usar a imagem, a imaginação, de usar a memória, de usar a linguagem, de usar a sensibilidade, de usar o movimento, de usar o pensamento. Existem maneiras que não se efetuam sem um modo baixo de existir, que é exatamente o que nós situamos como a posição do ressentimento. A posição do ressentimento implica necessariamente um modo baixo de existir. E um modo baixo que lança a vida numa posição de carência e de atraso. A vida se sente atrasada. E na medida que ela se sente atrasada, ela tem a tendência a compensar esse atraso com um adiantamento fictício. Ela busca se adiantar. É aqui que entra a questão da dialética. Mas a dialética eu vou deixar
uns momentos um pouco mais adiante. A gente precisa desenvolver um pouquinho mais ou ressituar a questão do ressentimento. O que se passa com o desejo ou com a nossa potência? Não há ser na natureza que não seja uma potência em ato. É uma força de existir. Né? É uma energia, é um desejo que necessariamente se atualiza pelo tempo e pelo movimento. Numa palavra, o acontecimento de existir. E esse acontecimento da existência faz com que a nossa capacidade de seguir na existência, de nos continuar na existência, ela seja maior ou seja menor. É o que o Spinoza chama de afeto. É a variação da nossa capacidade de existir, que pode aumentar e aí a gente tem um afeto de alegria, ou pode diminuir e a gente é preenchido com um afeto de tristeza. Nosso desejo se torna triste, o nosso desejo se torna alegre. Então, segundo a maneira de a gente existir, que coincide com o próprio acontecimento da nossa existência, nós podemos nos fortalecer, nos enfraquecer, nos alegrar, nos entristecer. O problema do ressentimento tem sempre a ver com mau encontro. Ou o que é um mau encontro? Na medida que a vida é uma potência em ato, nós estamos encontrando outras potências, nós estamos sujeitos a encontros cujos protagonistas não se compõem com a nossa potência. Né? E, portanto, esses encontros deixam afetos ou afecções ou modificações em nós que nos obrigam a nos defender de uma ameaça ou de uma destruição iminente, investindo toda a nossa energia nessa empresa de defesa. Quando o resto da vida segue passando. Na medida, então, que eu sou submetido a um mau encontro, né, determinado por uma força externa, exterior, que me modifica e posiciona ou determina o meu desejo a reagir desta ou daquela maneira, do ponto de vista da defesa, a minha energia está inteiramente investida nessa empresa de reação, sem que tenha possibilidade de avançar ou de conquistar o futuro. Ela está se defendendo de um fechamento em relação ao futuro. Então ela não está investida na abertura desse futuro. Tudo bem, isso acontece normalmente para todos nós, em qualquer situação, pode acontecer. É natural. O que acontece aí? Eu tenho então um sentimento de retração, de diminuição da minha capacidade de existir. A minha capacidade de existir está coagida, está restringida. Ela se torna restrita a esse fato. E dependendo do uso que eu faço desse mal que me acontece, eu posso cair no ressentimento ou não. A gente sinalizou no nosso último encontro o que? De modo bem esquemático, simplificado, né? Com exemplo alimentar, citado inclusive por Nietzsche, né? Na Genealogia da Moral, que o ressentimento, do seu ponto de vista material, o que é o ponto de vista material? É o ponto de vista do desejo, ou da potência, ou das nossas energias que estão existindo, ou estão fluindo na existência, sem uma forma prévia, sem uma condição prévia. Então eu estou ingerindo um alimento, acreditando que aquilo é um alimento, mas não era um alimento, era um veneno, eu fui enganado. Bom, a natureza engana, como diz Nietzsche, a natureza é a mais alta potência do falso. Por quê? Porque nós acreditamos que ela deveria ser verdadeira. Então,
É muito interessante admitir que a natureza não age por finalidade. Por isso que ela é mais alta potência do falso. Porque sempre aquele fim que a gente acredita que a natureza deveria estar submetida, que é o fim que nos beneficia, a natureza não respeita. Ela sempre vai ser perversa desse ponto de vista. Né? Ela acontece por quê? Porque as coisas têm potências próprias. Nenhuma coisa, na sua essência, é função de outra coisa. Ela pode estar até relacionada com uma potência absoluta, mas nunca é função de outra coisa. Quando ela é função de outra coisa, ela funciona até um certo ponto sob uma certa condição. Mas na sua essência ela nunca é função de outra coisa. Como a gente acredita que a natureza deveria ser função da nossa vida, ela sempre é enganadora. Por isso que o Nietzsche faz essa provocação. A natureza é a mais alta potência do falso. Mas por que eu disse isso mesmo? Por causa do ressentimento. Por causa do ressentimento, né? Mas enfim, eu estava dizendo em relação a uma questão, me fugiu. Era uma questão específica do ressentimento. Daqui a pouco volto. Quando ingere um alimento... O alimento, exatamente. Estava dando um exemplo do alimento. Então, o que ocorre? Eu esperava que aquilo fosse um alimento, então que a natureza não me enganasse, mas aquilo se demonstrou um veneno. O que acontece? Eu tenho 3 saídas para isso. A primeira é devolver para o exterior, expelir de volta, vomitar ou pôr para fora. A segunda é dar um jeito de digerir isso, com muitos incômodos, dores, etc., chegar ao ponto de digerir. E quando você digere, o que acontece? Você transforma isso em energia de criação. Às vezes leva mais tempo do que o normal para passar em digestão. Ou então você tem uma outra chance. Se não dá para digerir com dificuldade, isole. Isole. Por que isolar? Por que é importante isolar? Porque o teu corpo é múltiplo, você é uma multiplicidade. Teu corpo, tua mente, teu desejo é um campo de multiplicidade. Nós somos múltiplas forças que existem numa singularidade, sob uma relação singular e característica, dizia Spinoza. Nós somos uma potência sob essa relação. Uma potência múltipla, uma multiplicidade. E essas multiplicidades qualitativas, essas forças, elas coexistem em nós. E se eu deixo que apenas esse estado de indigestão tome conta de todo o meu ser, não consigo isolar isso, o que acontece? Toda essa minha multiplicidade é esmagada, é deixada de lado ou é submetida, porque deixada de lado é impossível, ela vai estar aí existindo de alguma maneira, de modo coagida, e fazendo estragos dentro de mim, e fazendo estragos em relação aos outros também. Essa multiplicidade, ela não vai se deixar abater de qualquer maneira. Ela pode ser coagida, mas ela tem que se efetuar. E ela vai se efetuar de modo torto. Então ela vai produzir as doenças, os ódios, mil misérias, violências, etc. e tal. É como diz Arthur lá no início do Teatro do Seu Duplo. Não adianta essa cultura que é a farsa, que habitou um conceito de cultura, tentar esmagar a cultura viva ou as forças vivas da natureza, porque essas forças vão se apresentar em forma de forças malévolas, elas vão produzir muitos estragos e vão produzir necessariamente. Não adianta conter o que está em movimento. Né? Como diz Nietzsche, uma vez uma força em movimento, é impossível detê-la, é impossível conter. Bom, o que ocorre? Então o ressentimento ele tem esse aspecto. Ele toma conta de nós de uma maneira tal que ele desqualifica ou ele deixa em segundo plano toda a nossa potência criativa, toda a nossa multiplicidade de qualidades expressivas e quantidades intensivas que são o terreno fértil ou a nossa usina de criação, a nossa usina de experimentação. São os tempos próprios de cada tendência, de cada processo, que necessariamente coexistem em nós, que são submetidos a esse estado de impotência. Por quê? Porque agora a intoxicação é a que domina. E como eu não consigo jogar fora nem digerir,
ela regurgita em mim. Ela fica se repetindo. Eu fico, ao invés de sentir e processar, eu ressinto. Eu sinto de novo. E na medida em que se apresenta um acontecimento, por mais novo que ele seja, eu vou lê-lo, interpretá-lo com a velha lente desse sentimento atolado. Eu vou estar sempre ressentindo o acontecimento. Então, o que se passa aí? Na medida em que eu ressinto o acontecimento, eu faço a imagem disso que me chega do mundo exterior e faço a imagem disso que sobe ou que eu não deixo subir do meu mundo interior. Eu faço a imagem de mim e a imagem do mundo e a imagem do outro. Mas, se essa marca, essa cristalização afetiva, essa intoxicação, essa fixação, impede que eu experimente o movimento agora, doravante, de modo direto, e experimente também o tempo, a duração em mim de modo direto, o tempo enquanto acontece, o movimento enquanto move e me move, fico separado disso. Eu fico justamente separado da fonte de criação de realidade. Eis o problema essencial. É isso que eu chamo, inicialmente, de uma vida separada do que pode. Ou a primeira captura do humano. Nós somos capturados, primeiramente, pelo mau uso que a gente faz daquilo que nos acontece. Levamos demasiado a sério as nossas dores, não sabemos rir, perdemos o humor, não temos mobilidade, não temos potência de metamorfose, potência de mudança, perdemos a máquina de guerra de nós mesmos, né? A capacidade de transmutar, né? Essa mobilidade plástica, essa estética, perdemos isso tudo, perdemos esse dinamismo, né? Nos atolamos num afeto, como diz Spinoza, numa paixão que nos tiraniza agora. Se agora nós temos uma paixão tirânica que é dominante em nós, que faz o fundo, a substância da nossa subjetividade, o substrato subjetivo da nossa subjetividade, do nosso sujeito e da nossa consciência, né? É com essa mesma matéria coagulada e opaca, sem espessura, sem duração, que nós interpretamos aos outros e a nós mesmos e perdemos o acontecimento. E na medida que perdemos o acontecimento, quando a gente perde, a gente viu que ele já foi e não tem mais o que fazer. Aí a gente sonha com o que vai ser. A gente sonha com o futuro, investe no futuro, na fantasia. Evidentemente que a gente chega a investir até na transgressão. Porque se a gente é impotente para fazer agora o que nos é proibido, o que nos é impedido, a gente sonha com um momento em que a gente pode transgredir essa realidade. Então, a transgressão não faz parte de uma cultura revolucionária. Ela faz parte dessa mesma cultura do ressentimento. E o sonho, esse tipo de sonho, de fantasia, de transgressão, né, faz parte de uma vontade de compensação do atraso que eu sinto. Que atraso que eu sinto? O atraso por não estar no tempo próprio do acontecimento. O Nietzsche diz, viva no seu tempo, nem antes nem depois. Não seja retardatário nem se antecipe, viva no tempo. Né? Ou seja, se você é retardatário, quando você vê, já foi, e você não viveu. Se você é precipitado, você fica ansioso pelo futuro, né? Mas ele nunca chega. Ou quando ele chega, você não vê que ele está chegando. E quando você percebe, ele já foi, de novo. E você se sente cada vez mais atrasado, e você começa a ler isso como uma imperfeição da existência. A existência se torna imperfeita por quê? E a prova cabal e material dessa imperfeição é que nós sofremos. E qual é a natureza desse sofrimento? É a carência. É o sofrimento pela falta, não é um sofrimento pelo excesso. Eu sempre lembro da Estamira, naquele filme do Marco Prado, onde a Estamira diz assim,
Eu posso ser louca, posso ser perturbada, mas deficiente eu não sou. E outra coisa que ela disse, o cometa não é o que você está vendo lá, tipo a Lua, que é apenas ela fala, um reflexo, né? O cometa vem de baixo. E ele é muito poderoso, tem muita força, né? Ele te invade de um jeito que muitas vezes você não suporta. Então você sofre por excesso de presença de forças que te frequentam. Você sofre por excesso de vida. É muito diferente do que sofrer por deficiência, por falta. O ressentido sofre pela falta, pela carência, pela deficiência. Por quê? Ele não é visitado pelas forças. Ou quando essas forças o visitam, produzem um estrago. Por isso que ele tem tanto medo e se acovarda tanto diante do estranho, diante das forças não familiares, diante do caos exterior e o caos interior. Ele precisa tanto da segurança, né? E do fio da moral, sem o qual ele não consegue reger sua conduta. A moral como muleta. Assim, o sistema da representação também é uma muleta, obviamente. Mas, bom. O problema, então, é que esse ser intoxicado, atolado, marcado, ele se torna agora uma imagem. Ele coloca essa imagem como sendo ele mesmo. E essa imagem vai se relacionar com imagens exteriores. Mas no mundo exterior, no fora, eu tenho 1000 tipos de imagens, 1000 diferenças. 1000 é uma maneira de dizer, são infinitas. E as diferenças, como a gente sabe, são irredutíveis, são incomparáveis. Cada potência em ato é única, é singular. Mas essa imagem, ela se apega em questões práticas para ela. O que é a praticidade para ela? O que é ser prático e concreto para esse modo de vida ressentido? Ou, aqui não se tornou nem um modo de vida ainda, se tornou uma tendência? Você está ainda como uma tendência. Qual é a tua tendência? A tua tendência, se você está se sentindo atrasado, é tentar se adiantar. Se você foi injustiçado, você quer uma compensação, você quer uma recompensa. Se você é ameaçado, você quer afastar ou destruir a sua ameaça. Se você é agraciado com alguma oferta, você se apega a essa oferta e você ama, né, essa oferta que te provém. Então você vai ter a tendência a se preocupar com o lugar e com a posição e com a maneira do outro se relacionar com você, atendendo às suas demandas. Você vai estar numa posição não só passiva, como reivindicativa. Você vai se sentir no direito de ser recompensado. Como diz Nietzsche, e eles ainda querem ser recompensados. Bom, é isso que a gente chamava atenção no modo de desejar humano que é comum, né, que pode ser comum, não só à direita, aos capitalistas, aos livres empreendedores, mas também à esquerda, boa parte da esquerda e a certos conjuntos minoritários, né? Que é muito importante entrar no dever minoritário e não ficar no subconjunto minoritário para tentar ser maioria ou ficar reivindicando a igualdade. Porque precisa ver qual é a natureza do desejo que está ocupando em mim, que é se ocupar de uma maneira de viver que muitas vezes pode reforçar aquilo que a gente combate. Bom, então retomando, eu vou ter a tendência a buscar a causa da minha impotência. Como diz Nietzsche, o sofredor, ele busca a causa do seu sofrimento, né? E nada mais natural, obviamente.
Mas na medida em que eu me tornei uma imagem, e que faço uma imagem de tudo, eu não consigo ver senão uma causa imaginária. Então eu vou buscar no outro o quê? A causa daquilo que me fez mal, que me atrasou. E vou ter uma vontade, mesmo que inconsciente, mesmo que ainda não formalizada, mesmo que ainda não sistematizada, mesmo que ainda não seja um sistema operante, a tendência a um ajuste de contas, né? A um processamento justiceiro. Inclusive é uma punição, uma sanção. Mas isso tudo é inconsciente. Vai precisar de um segundo elemento, uma segunda instância, que a gente chama de segunda captura. Essa segunda captura não é mais o plano material do desejo, é o plano formal ou semiótico, que precisa da linguagem para operar. É uma captura através da linguagem. Obviamente que a linguagem reveza com a captura sensível do movimento material. Claro que reveza. Mas há uma preponderância da linguagem aí. Na medida em que a linguagem ela vai te oferecer o campo de antecipação e vai resgatar o campo de atraso. Então o campo de atraso vai virar uma memória de marca ressentida na linguagem. E ela também vai se antecipar com os projetos, com as projeções. Então, através da linguagem eu posso usar a memória e criar projetos. Muito interessante. A linguagem se torna um instrumento de poder, de empoderamento para essa vida passiva, atolada, impotente, que se sente injustiçada. Daí a dialética. Por que a dialética? Diz Nietzsche, a dialética não é a filosofia da diferença. A dialética é o pensamento, é a lógica própria do ressentimento. Por que ele diz isso? Ele diz porque a diferença nela mesma não é representável. E a diferença nela mesma, ela pode ser afirmada imediatamente, diretamente, sem nenhuma instância mediadora. Mas o que faz a vida atolada ou ressentida? Ela, na medida que se torna uma imagem, faz uma imagem de si e faz uma imagem dos outros e do mundo, ela sempre vai buscar, ela vai esperar do mundo que o mundo a acolha, a proteja e a provenha, que seja um meio de provisão, que sirva a sua vida. Assim como a ovelha precisa do pastor, ou o fiel precisa do padre, ou o escravo precisa do tirano. Ou então o buraco precisa do céu, o que está em queda precisa se elevar. O que está indo para a danação precisa da salvação. Não é um movimento. O que está se afundando materialmente começa a idealizar. Esse movimento vira uma tendência naturalizada no modo ressentido de desejar. E a gente começa a desejar a partir de uma origem em direção ao fim. Então a gente começa a criar intencionalidade. Quer dizer, aqui já está o princípio da intencionalidade no desejo. Então a intencionalidade no desejo é um ressentimento. Porque o desejo, no fundo, ele não é intencional, ele é intensivo. Por que ele é intensivo? Porque na medida que vai, volta sobre ele e modifica a sua energia. Há uma variação de energia, ou seja, uma variação intensiva. Há uma produção intensiva na medida em que ela acontece. E isso é o essencial do desejo, e não o seu objetivo outro, que é apenas uma máscara. Ou um álibi, né, muitas vezes. Então, tentando retomar o ponto, a questão, eu espero então que o mundo seja bom para mim, que o outro seja bom. Eu temo que o mundo me faça mal.
certo? E eu, quando me relaciono com alguma coisa diferente de mim, eu vou colocar uma condição. Eu vou colocar essa diferença sob suspeição, assim como se põe a vida sob sursis. Você não está preso, mas você pode ser preso a qualquer momento, dependendo do seu comportamento. Você está em liberdade provisória. Você tem habeas corpus para ir e vir, sim, mas na condição do sursis. Ou seja, a qualquer momento, dependendo do jeito que você se comportar, você pode ser detido. Aqui é a mesma coisa, eu coloco toda a diferença sob suspeita. Então, todo o campo diferencial da vida e do mundo se torna suspeito. Inclusive o campo diferencial que está dentro de mim também entra sob essa suspeição. E isso significa o quê? Que a diferença, antes de ser acolhida, ela é filtrada para ver se ela de fato vai se compor comigo, vai se conciliar comigo. Eis a conciliação hegeliana. Inicialmente é uma oposição, mas pode se conciliar e virar uma síntese, ou pode me contradizer, virar uma contradição, uma antítese, uma síntese e uma antítese. Né? E se há uma contradição, deve ser excluída. Por que oposição, então? Para eu me defender. Oposição é para dar tempo de eu averiguar se aquilo se compõe, se aquilo se concilia comigo, com o meu estado, e o meu estado é sempre de impotência, e vontade de empoderamento, por isso que eu acolho ou repilo aquilo, né? Ou se aquilo é uma ameaça, aí eu tenho que me servir de tudo que tiver ao meu alcance para excluir, isolar ou afastar aquilo. Por isso a diferença é transformada em oposição antes de ser aceito ou rejeitado. É a minha defesa prévia. Então, eu vou investir na conciliação e atacar a contradição, o que contradiz aquilo que eu necessito. E o que eu necessito? Eu necessito me conservar antes de tudo, já que eu não sei criar. Eu necessito buscar uma fonte de poder exterior, já que eu não sei a fonte de poder imanente. Eu perdi a fonte de poder imanente do acontecimento. Eu preciso investir numa fonte concentrada de soberania. Daí até a vontade de Estado. Né? E a impossibilidade de viver sem Estado. Bom. Mas o que ocorre, então? Isso pode se generalizar. Imagine, você tem um modo de vida assim, mas você tem outro, mais outro, mais outro. Você tem uma multidão, uma população, ou várias populações, vários povos, na mesma condição. Claro que vai ter a ocasião de emergir a segunda captura. O que é a segunda captura? A segunda captura é aquela que vai formalizar, vai dar forma própria a esse desejo capturado. Vai dar a condição dele se efetuar de modo a que ele se empodere, a que ele se torne dominante, de modo a que ele sobreviva, como diz lá os textos do Velho Testamento, desenvolvei e multiplicai-vos, né? Multiplicai-vos e desenvolvei. Crescei e multiplicai-vos. Ou seja, esse rebanho, como Nietzsche chama, né? Esse rebanho reativo, ele vai crescer e se desenvolver na paz. Ele vai desejar a paz. Mas qual é a sua paz? No Zaratustra, Nietzsche diz: não quereis matar, ó juízes e imoladores. Imuladores, sacrificadores. Né? Não quereis matar? Não? Não? Se o animal inclinar a cabeça, não é? Mas e se o animal não inclinar a cabeça? Né? Não quereis matar, ó juízes e imoladores, enquanto o animal não inclinar a cabeça? Ou seja, inclinar a cabeça é se tornar um filho pródigo, é se tornar um convertido, é se tornar um reativo que adere a um sistema conformado, resignado de uma existência impotente que agora, para compensar, busca o empoderamento de si.
Então, o Nietzsche coloca isso na figura de um padre. O padre inventa o ideal. O que é o padre? O padre é o artista, criador do ideal. Ele esculpe formalmente o ideal, que é uma ficção. E o que é o ideal? O ideal é o perfeito que não existe na existência, porque a existência, a gente viu antes, é imperfeita. Por que é imperfeita? Porque ela está sempre me destituindo do lugar do acontecimento. Eu estou sempre atrasado e buscando a compensação. E isso é uma insuficiência infinita. É uma dívida infinita que vai se instaurando dentro de mim já a partir dessa insuficiência material. Essa dívida vai se tornar espiritual. E com o ideal, eu tenho a condição já para instaurar a dívida infinita do campo material em relação a esse ideal. E eu só vou compensando a dívida infinita material em relação ao ideal quando eu vou transformando o ideal em espiritual. Ou seja, eu vou criando sujeito em mim na medida em que eu me foco no ideal, nessa projeção. Eu crio uma memória ressentida de mim mesmo, espiritualizada, usando a linguagem. Todo o campo semiótico isso. E a linguagem dialética. A linguagem dialética que olha para a diferença, vê a oposição, averigua, faz a mediação, processa, vê se passa ou se não passa como conciliação, ou se passa como conciliação, ou se não passa como contradição. Inclusive, em lógica, é a questão do terceiro excluído. Entre o verdadeiro e o falso, nenhum outro. Essa terceira via está excluída. Ou é verdadeiro ou é falso. Ou concilia, ou é uma contradição. É o princípio de identidade ou de não contradição, aristotélico, já da lógica aristotélica, que atravessa o pensamento ocidental e a todos nós até hoje. O terceiro excluído, ou seja, não há nada entre o verdadeiro e o falso. Ou é verdadeiro ou é falso. Ou você inclui no rebanho, ou você inclui no interior dessa idealidade. E essa idealidade, se eu chamar ela de Estado, né? Ou seja, ela tem a ver com o Estado. O Estado quer incluir tudo no seu interior. Ele não quer excluir. Ele só exclui se ele não tiver saído. Mas ele não inclui sem rebaixar. Por quê? Ele tem que fazer da diferença, antes de tudo, uma oposição. A diferença é suspeita. Ela só passa pelo crivo se ela for reapresentada através desse ideal. É como disse Platão, sem passar pela prova do pai, o noivo é um embusteiro. Não pode ficar com a noiva ou com a filha do pai. Tem que passar pela prova do modelo. Senão a imagem é uma imagem simulacro e não uma imagem ícone. A imagem ícone é aquela que segue o modelo da ideia. É a mesma questão. Então, o padre inventa o quê? Inventa o ideal. A segunda captura, a formalização. E é exatamente esse ideal que é a condição do julgamento, do sistema do julgamento. Arthur vai dizer, para acabar com o juízo de Deus, não é um enunciado simples, é bem complexo. Porque você tem julgamento em vários níveis. Nível mental, nível corporal, nível orgânico, né? Nível ideal, nível semiótico, enfim, da linguagem. Todo o campo do julgamento, ele atravessa tanto as formalizações de corpo quanto as formalizações incorporais. E esse sistema de julgamento, então, ele é exatamente a condição do rebaixamento da vida. É como se dissesse assim, a vida não passará de modo intensivo, sem que se rebaixe. A vida não passará como ativa, ela deverá morrer como ativa para ressuscitar como reativa. Todo o campo da vida fica minado, fica sob julgamento, fica sob suspeita. Todo o campo intensivo da vida, porque se a vida, os outros, as diferenças e mesmo as forças em nós mesmos não têm intencionalidade, mas são intensivas, o que é a intensidade? A intensidade ela se efetua sempre como um acontecimento que tem múltiplos sentidos. Ela não tem um sentido único e final. Se não tem um sentido único e final, do ponto de vista do moralista, ela sempre vai ser perversa. Porque ela pode se efetuar em várias direções. Dependendo da força que se relaciona, vai ter um sentido, vai ter outro sentido. E vai ter um certo valor, para esse ou para aquele, em relação. Não vai ter um sentido único e nem um valor universal. Mas, pro
modo reativo de ser, ressentido, isso é insuportável. Por quê? Porque entra no campo da ameaça. Ele se torna um psicótico, um paranoico, ele entra em pânico. Como Platão, é um paranoico que tem medo, que tem pânico de fluxos. Os fluxos que não têm intencionalidade, mas que têm apenas intensidade. Né? Então, o fluxo ele se efetua em múltiplas direções. E ele nos surpreende a cada momento. E aí a gente que está impotente para acontecer, que não vive mais no limiar imediato do acontecimento, não sabe mais dançar na superfície, né? A gente quer o previsível, a gente quer a segurança, a gente quer o calculável, né? A gente quer se garantir com a providência e com a previdência, com as provisões, as rações diárias. Ora, esse campo, então, da formalização, que emerge junto com o ressentimento, o Nietzsche chama de niilismo. Né? E o primeiro niilismo, ele chama de niilismo negativo, é esse niilismo do ideal, que é a crença no ideal. Quem acredita no ideal, quem diz sim para esse ideal, que não existe na existência, não tem esse ideal na existência, ele estaria num campo transcendente, que transcende a natureza e a existência, transcende ao natural, ele é, portanto, sobrenatural, transcende a existência, portanto, ele está no campo do eterno, numa idealização da eternidade. Ele esconde um não, por isso que ele é um niilismo. Mas esse não é o não da exclusão, o não da contradição só é não da exclusão quando não consegue rebaixar. Mas o ressentido, ele não quer desperdiçar o que ele pode rebaixar. Ele quer rebaixar, banalizar, depreciar, tornar miserável as afetividades. Sem o que você não coloca a afetividade numa posição de reivindicação, numa posição de atraso, numa posição de vontade de fazer parte de uma congregação, de um rebanho, de uma soberania, de um investimento de poder. Essa formalização, então, é a condição que é lançada sobre o mundo, é uma suposta luz, que no fundo é uma sombra. Nietzsche diz: Deus nasceu da costela de um mau sofredor. Não é a mulher que nasceu da costela do homem, que Deus fez a mulher da costela do homem, mas o mau sofredor fez Deus a partir do seu atoleiro afetivo. Ou seja, quis fugir do mundo e criou um outro mundo, uma outra entidade. Porque não suporta o corpo que ele tem, o modo de vida que ele leva. Ele idealiza, ele quer fugir da realidade. O ideal é uma vontade de fugir da realidade. É um reconhecimento de que tudo vai mal na vida. É o testemunho de um não à vida e de um sim a um outro mundo, uma outra vida. Ele tem vontade de fugir. Então, atrás do sim a Deus, tem um não à existência, ou o rebaixamento da existência. E de fato é um rebaixamento porque se fosse um não, ele se mataria, ele se suicidaria, né? Não, ele permanece se arrastando na existência e ainda quer ter vida longa, e deseja vida longa para todos. Vida longa para todos os ressentidos. E a gente diz que tem vida longa. A gente diz com eles, com certeza. Vamos fazer a sua vontade. Bem-aventurados os que têm sono, porque em breve eles adormecerão. Então, ao invés de a gente ficar lutando contra esse campo do ressentimento, a gente criando uma cultura
de um contra-ódio, também por um tipo de ódio, é mais interessante a gente transmutar. E eu acho que esse é o nosso desafio. Mas vamos lá, eu preciso ainda seguir um pouco mais, senão a gente não consegue dar um mínimo de consistência a essa ideia ou a esse conceito. Que aí vira uma ferramenta de pensamento, que a gente está aqui criando ferramentas de pensamento, né, para a gente se servir delas na nossa vida. Né? O pensamento é uma questão de prática e não de teoria. Então, vamos lá. Esse ideal, então, o que é? Ele lança uma sombra sobre o mundo. O que é a sombra? O ideal é o céu lançado sobre a superfície do acontecimento. O céu que rouba a superfície. Deus, esse ladrão de superfície. Deus, esse ladrão de horizonte virtual, esse ladrão de acontecimento. Então, sobre o acontecimento, vem o céu, vem o ideal. Então, o acontecimento é sobrecodificado com o ideal, com o significante, que os psicanalistas tanto amam. O significante é exatamente uma sobrecodificação ideal sobre o acontecimento. Não, aqui eu não estou falando dos psicanalistas em geral, é de alguns psicanalistas ortodoxos, o tipo da psicanálise ortodoxa que vai fazer do significante uma espécie de estruturador, né? E ele estrutura de fato, ele estrutura porque ele vira um ponto de subjetivação, ele estrutura o sujeito, isso é verdade. Mas que tipo de sujeito? Né? É o que a sujeito deseja. Né? Mas enfim, então esse ideal, ou esse significante, né? Ele, na verdade, é a maneira de tornar opaco o horizonte do acontecimento virtual em nós. Quer dizer, o que é o acontecimento virtual em nós? Essa zona de passagem abstrata, assim como o tempo passa através de nós, essa zona de passagem como o tempo, ele é o tempo. É abstrato por quê? Porque o tempo você não pega, você não vê, você não sente. Mas ao mesmo tempo você sente os seus efeitos. Então esse é o horizonte virtual que eu falo. É a maneira de existir, a maneira de se tornar um ser de passagem. É o ser de passagem em nós que é tornado opaco. E quando ele é tornado opaco, ele passa a existir como um abismo. E aí eu estou antes como sujeito e invisto depois como objeto. Mas entre o sujeito e o objeto tem um abismo. É incrível, isso é como o corte homem-natureza, ou cultura-natureza. A gente acredita que é um corte radical aí. Por quê? Porque na verdade eu perdi a passagem, o ser de passagem. Ora, então quando eu perco o ser da passagem, e eu coloco então esse ideal no lugar do acontecimento, né, eu me torno necessariamente um tipo moral, que investe a religião do ideal. Mas eu vou agora falar de modo esquemático, muito rápido. O Nietzsche diz que há um segundo niilismo, né, quando o ideal se introjeta no homem, ou quando o Estado em nós, por exemplo, se interioriza, quando o Estado se interioriza em nós. Ele diz, é um momento do niilismo não mais negativo, que nega este mundo em prol do outro mundo, mas na verdade que deprecia este mundo, que nadifica este mundo, que rebaixa. Mas agora é a negação de Deus e do ideal. Não precisamos mais de Deus e do ideal. É Hegel, é a dialética de Hegel. Nós estamos alienados no universal em si. Agora tem que fazer o universal para si. Nós acreditávamos que o ideal vinha de Deus, mas na verdade o ideal foi criado pelo homem. É a posição de Hegel. E agora o universal tem que servir ao homem, tem que se tornar universal não mais abstrato, mas concreto. É concreto para a nossa vida. E, claro, depois de Kant, né, vem Hegel, e Kant já dizia, o modo moral superior é o modo que não precisa mais fazer o bem por causa de Deus, que Deus existe, ou fazer o bem por causa de alguma coisa. Ele faz o bem porque é o bem. Ou ele obedece seu pai porque é o seu pai. Ele obedece a lei porque é a lei. Ele introjeta a pura forma de lei. Então o bem passa a ser derivado da lei e não mais a lei, que é uma delegada do bem, como era no caso socrático ou platônico, ou do niilismo negativo. Agora o niilismo reativo vai dizer assim, basta a lei, desde que ela se solde ao desejo. É Lutero na religião e Kant na filosofia.
e a Revolução Francesa na política, e o capitalismo na economia. É a posição do homem no lugar de Deus, é a morte de Deus. Niilismo reativo é quando eu reajo a Deus ou ao ideal transcendente e invisto na forma transcendental, que agora ela tem um aspecto de imanência ou a estatura do homem. Mas nós vimos já que a lei é filha de Deus, ou filha do déspota. Né? A lei faz parte dos velhos regimes de soberania. O novo regime é o regime dito democrático, implementado pela Revolução Francesa, que não tem nada a ver com a democracia grega. Ele é o regime da norma. Já é a norma no lugar da lei. Ou melhor, a norma vai se tornar dominante em relação à lei. O sujeito moral vai se tornar dominante em relação ao sujeito religioso. O homem vai se tornar dominante em relação a Deus. Deus vai virar meio do homem, assim como o Estado vai virar um meio do capital. Assim como o público vai virar meio do privado. Assim como o universal abstrato vai virar meio do concreto. E aí vai. E, claro, vai ter uma evolução. Vamos chegar... O Nietzsche diz, o niilismo avança e é necessário que avance. Uma vez uma força em movimento, é impossível detê-la. Não adianta falar contra, ir contra. Acelera o processo. Segundo, o terceiro estágio do niilismo é o passivo. É o buraco, é a depressão. Ora, mas nós já estamos nele. São as patologias modernas. Nós vivemos, qual é a doença dominante hoje em dia? Não é a depressão? Nós já estamos no buraco. O que é depressão? Depressão é nada de desejo. Eu desejava antes Deus, o ideal. Não funcionou. Depois eu desejei o homem. Não funcionou. Agora eu não desejo mais nada. De que vale a pena desejar se sempre que eu desejo dá errado? Para que desejar? Eu vou me afundando no buraco. Melhor não desejar. Melhor ser igual a Schopenhauer. Melhor ser budista. Não pensar, não desejar. Nada de pensamento, nada de desejo. Porque na medida que o desejo vai se efetuar, ele inocula, como diziam os budistas, o sofrimento. Aqui a gente tem até uma dica muito interessante. Será que não seria interessante a gente fazer um outro uso do sofrimento, ao invés do uso piedoso e compassivo? A compaixão, por que ela se tornou um valor máximo, justamente a partir do século XIX com Schopenhauer, né? e com o capitalismo de alguma maneira. Aquilo que a gente falava em sacrifício absoluto de si, como é a pastoral cristã ensina. Aquilo que o Foucault vai chamar de que na fonte do sujeito de interesse está a pastoral cristã. Na fonte do sujeito de interesse liberal e depois neoliberal está a pastoral cristã. Bom. Mas é interessante, e aqui a gente pode levantar uma outra questão. Eu vou desenvolvendo, se você achar, Drica, que tem um jeito diferente de me perguntar, me provocar, desviar, ou focar mais nessa questão do que naquela, fica à vontade, você sabe. Aqui nesse... Eu acho que seria legal ir desaguando nessa questão da cultura do ódio. Da cultura do ódio, que era exatamente onde eu ia focar agora, porque é até uma maneira de a gente perceber, assim como a lei é um negócio, né, a moral e o ódio também são um grande negócio no capitalismo. A gente vê que o objetivo fundamental do niilismo é nadificar a vida. Desses três niilismos, né? Seja o niilismo que faz a vida fugir para um ideal, seja o niilismo que faz a vida introjetar o ideal e torná-lo espiritual no sujeito,
seja o objetivo que é naturalizar tudo e dizer, ponto de vista da natureza, tudo volta ao mesmo, né? Tudo que sobe desce, poderíamos dizer assim. Então, de que vale a pena desejar? É tudo uma ilusão, né? E por isso o capitalismo ganha mais fôlego, né? Dá pra gente fazer uma ponte aqui, uma ponte interessante. Eu não vou dizer imprudente, né? Porque a gente tem que ter cuidado, mas a gente pode se inspirar e sugerir pesquisas nesse sentido. Por exemplo, a lei da baixa tendencial do capitalismo, que o Marx viu muito bem. É aquela lei que vislumbra uma contradição no seio do capitalismo. Mas, como diz Nietzsche, as contradições são sempre grosseiras. As contradições e as oposições são maneiras grosseiras de pensar. Marx cometeu alguma grosseria? Não, não é isso que estamos dizendo. Ao contrário, Marx foi suficientemente refinado para perceber que não havia uma contradição real no seio do capitalismo, que se expressava nessa lei da baixa tendencial. Bom, a gente precisa explicar um pouquinho o que é isso, eu já falei em outros episódios, em outras ocasiões, mas vamos desenvolver um pouquinho mais essa questão. O Marx diz que uma vez que o capitalismo ele é feito de dois conjuntos de fluxos totalmente descodificados, ou seja, não tem nem os velhos códigos primitivos, nem os sobrecódigos dos estados arcaicos, sobrecódigos despóticos imperiais, nem as descodificações e recodificações ou reterritorializações das determinações de sujeitos e das qualidades de objetos que vêm junto com os estados evoluídos, mas agora puros fluxos de riqueza, sem código, e puros fluxos de energia humana disponibilizável, também sem código nenhum, totalmente descodificado. E a conjugação desses dois fluxos que formam o capitalismo. Na medida mesmo em que o fluxo de riqueza está totalmente descodificado e se torna um título de riqueza como um direito abstrato, ou seja, o que é o direito abstrato da riqueza? É o título de riqueza conversível em qualquer coisa, em meios de produção, em força de produção, em apropriação disso ou daquilo. Isso que é o capital. O capital não é o apropriado. O capital é a força de apropriação, é o direito abstrato de converter a sua energia acumulada em qualquer coisa concreta. Nessa mesma medida, o capital ele produz a própria produção. Quanto mais ele produz, mais ele consegue se acumular enquanto título abstrato de riqueza. Enquanto energia acumulada, convertida ou conversível em qualquer meio, força, né, ou elemento de apropriação. Então ele vai querer produzir por produzir. À medida que ele quer produzir, ele investe, né, toda a sua força numa certa matéria. Por exemplo, vamos dar um exemplo simples. Eu vou produzir café. Vou colocar indústria na agricultura. Não vai ser apenas uma renda da terra, eu vou mecanizar a terra. Ou a cana, seja lá o que for, ou a soja, a monocultura, por exemplo. E vai ter um momento, no início os lucros vão ser máximos. Mas na medida em que a coisa vai se efetuando, os lucros vão diminuindo. Claro, aqui precisaria explicar melhor, mas aí é só ler, estudar, a gente pode dar dicas de bibliografias, aliás a gente já falou, né, em dar algumas dicas de bibliografias. Eu vou dar no final, depois. Ah, já está no final? Agora já está? Estou terminando, vamos. Tá, então.
Eu vou ter que desenvolver isso numa sequência, né? No nosso próximo encontro da semana. Mas a questão da